Canal O Publicador, desmascarando as mentiras da seita Testemunhas de Jeová. Olá, a graça e a paz para todos. Meu nome é Adriano, do canal O Publicador. E hoje eu vou falar a respeito do julgamento, né? Muitos testemunhos de Jeová nos julgam, né? Muitos até mesmo falam palavras de ódio, né? Como nos seus comentários no canal do YouTube a respeito de nós, né? Dizendo que nós somos apóstatas, isso, aquilo, né? E muitos não sabem nem qual a base que é usado para fazer um julgamento de alguém por apostasia. Você já se perguntou, né, qual a base para determinar se alguém é apóstata ou não? Se você disser que é a Bíblia, você está enganado. Não é a Bíblia. Primeiro que a maioria que sai da organização, e principalmente acusados de apostasia, eles não vão contra os ensinamentos bíblicos não, viu? Pelo contrário, muitos porque leram na Bíblia e perceberam que os entendimentos do corpo governante, do escravo, qualquer seja lá, a denominação que eles querem dar a eles mesmos, estão contra os ensinamentos bíblicos, né? Colidem com os ensinamentos da Bíblia. E muitos questionam. E por fazerem esses questionamentos, né, os anciãos nas congregações são orientados a calar essas pessoas, né? Fazer com que ou eles concordem com o ensinamento vindo do escravo, ou se não é rua. E na maioria das vezes é rua, porque a pessoa não aceita mais ficar vivendo de engano. Foi o meu caso. Eu fiz uma carta de dissociação pedindo para sair, dei os meus motivos, minhas explicações, alguns ensinamentos que eu não concordava, né? E mesmo assim eles queriam que eu ficasse. Eu falei, não vou ficar, se eu não concordo mais, né? Mas aí eu fiquei pensando uma coisa, né? Isso não tinha me ocorrido ainda. Que a questão não é só você não concordar com esses ensinamentos, com esses entendimentos. Por quê? O próprio corpo governante sabe que esses entendimentos eles são temporários, né? Vira e mexe, eles estão trocando o entendimento. Por exemplo, uma pessoa que não concordou com o primeiro entendimento lá sobre a geração que não passará. Daí ele foi desassociado por apostasia, por exemplo. Não? Um exemplo. Esse entendimento já mudou umas 8 vezes, né? Ou seja, então aquele primeiro entendimento lá, não é ensinado mais. Então essa pessoa que foi desassociada, continuaria sendo apóstata? Não caberia a eles, então, ir atrás dessa pessoa e falar, não, agora o entendimento mudou, não é mais esse, me desculpa aí, né? Não, eles não vão fazer isso, eles vão continuar taxando a pessoa de apóstata. Por quê? A questão não é o entendimento em si. A questão o que é? A estrutura de poder. O corpo governante nunca vai admitir que alguém desafie a autoridade deles. Quer eles estejam certos, quer eles estejam errados. Existe uma estrutura de poder. Ou seja, imagine um mero publicador está agora questionando os anciãos e questionando a autoridade do corpo governante. Daí você vai aumentando, né? Um pioneiro questionar essa autoridade. Um servo ministerial, um ancião, um superintendente, né? Cada grau maior. Então, o que eles fazem? Para que isso chegue até os outros irmãos, eles desassociam a pessoa para apostasia, porque eles sabem que automaticamente ninguém vai querer conversar com essa pessoa. Porque imagina, né? A pessoa taxada por apostasia, tá indo contra Deus, né? Contra Jesus Cristo. E não é nada disso. Agora eu te pergunto, esse julgamento que eles fazem, né? Lá na época patriarcal, quando havia o julgamento lá, fala que era nos portões. E eles querem desvirtuar o negócio. Era para todos verem. Não era nada oculto, não era uma comissão judicativa, né? O povo participava, tanto é que quem tinha que ser apedrejado era apedrejado por quem? Só pelos anciãos? Ah, não, era o povo que participava, né?
do apedrejamento. Já no primeiro século, quando fala lá, levai a congregação, não eram os anciãos, porque aquele negócio, os anciãos eles dizem assim, né? Ó, fulano, ele cometeu um pecado contra a congregação. Então, se foi contra a congregação, por que os membros da congregação não participam desse julgamento? Né? Não que, se não fosse toda a congregação, mas alguns que representassem a congregação como um todo, não anciãos, porque os anciãos eles estão ali como juízes, né? Então, assim, a pessoa não tem a oportunidade de se explicar. Ó, estou saindo por isso e esse motivo. Não concordo, não aceito, pronto. Só que daí que acontece? Se o julgamento, a comissão judicativa é algo que era para ser sigiloso, só entre os anciãos e aquela pessoa que foi chamada ali, por que depois a congregação toda fica sabendo? Ah, fulano foi desassociado por fornicação, por adultério, por apostasia, né? Tanto é que quando você vai bater em determinada casa, eles falam, não vai nessa casa aí não, que a pessoa aí é apóstata. Mas não lhe é dada a oportunidade de você explicar. Olha, eu fui desassociado, eu não cometi apostasia, eu não fui contra Jeová, eu não fui contra Jesus Cristo. Eu fui contra o entendimento deles. Entendimento este que não se baseia na Bíblia, porque se baseasse, não trocaria diversas vezes. Que é o que acontece, né? Mais de 400 vezes, aí já mudaram os entendimentos deles. Então você que está julgando, você está julgando por uma coisa que você não conhece. Você não tem nem oportunidade de participar. Você é chamado de associado. Como que você é um associado se você não tem o direito de participar do que é determinado dentro da congregação? Né? De assuntos importantes da congregação você não pode participar. É resolvido ali, particularmente entre os anciãos lá. Eles que resolvem, né, e cabe a você acatar. Então, na realidade, você não é um associado. Porque você não tem direito de falar nada. E a questão, o poder, você vê que a Testemunha de Jeová, né, o corpo governante, ele fala tanto, né, da Igreja Católica. Esses dias eu estava vendo até um padre falando. Esse padre, ele disse o seguinte, que muita gente, quando o padre vai falar as coisas lá, a pessoa vai ver na Bíblia, né, vai olhar na Bíblia. Que isso é coisa de protestante, olhar a Bíblia. Porque a Bíblia não é mais importante que a igreja, não está acima da igreja. Que a Bíblia só vê a existência por causa da igreja, e não ao contrário. Né? Ou seja, né, aqueles bereanos lá que tiveram a mente mais nobre, né, para eles é a mente mais pobre, né, porque eles foram olhar, né, o que Paulo estava falando. Mas o que eu quero dizer é o mesmo que acontece dentro da organização Testemunha de Jeová. Quer dizer, estão falando uma coisa, daí você vai procurar na Bíblia lá. Não, mas aqui não tá batendo. Daí você, desde ser considerado uma pessoa com mentalidade nobre, fala, não, irmãos. Então vocês não são obrigados a concordar com tudo, né? Com o principal, que é a salvação em Cristo, não. Ou concorda com o corpo governante, eles estão ensinando certo ou ensinando errado, você tem que concordar. Então aí que entra você ter a sua faculdade de raciocínio, né? De quem você é escravo de verdade, de Cristo ou escravo do escravo? Você não tem o direito de pensar. Infelizmente o que acontece é que muitos já estão percebendo o que o escravo está fazendo, o que o corpo governante faz. O problema é que é o seguinte, a estrutura que existe dentro da Testemunha de Jeová, essa estrutura, né? Olha, que organização. Todas as igrejas são organizadas. Cada uma à sua maneira. Né? Se você pegar a congregação cristã, só não tem gráfica, que eles não concordam com a questão de ficar distribuindo panfletos. Mas eles têm uma organização lá. Nós funciona bonitinho, redondinho, senão não estaria lá bastante gente na igreja lá. Se você pegar a Universal, Mundial, né? Embora também tem uns N defeitos aí, muita coisa errada, né, que sabe, mas tem uma estrutura, tem uma organização, não adianta vocês dizerem, não, né, daí usa aquele texto, né, se esses desígnios for de homens, né, for de Deus,
Então, se fosse assim, então todas as igrejas aí que vocês acusam de dizer que são religiões falsas, então são verdadeiras também. Porque elas estão aí há quanto tempo? Né? Existem há quanto tempo? Então o problema é que tem muito testemunho de Jeová que ele é apaixonado pela religião. Então a paixão. Né? E quando você tem paixão, você não enxerga os erros. Você cria, né, uma ilusão na tua mente de que aquilo não é perfeito, não. Tem muitos erros, tem muitos erros. Só que quando você julga os outros, você está trazendo um julgamento para você sabe disso. Então não adianta você ficar, muitos aí, não fala nada, olha, nem assiste, nem comenta, porque esse cara saiu da organização, porque queria levar uma vida imoral. Quem é você para julgar? Né? Teve um cara que comentou isso. Isso não é um pensamento teu. Na realidade é um pensamento que você comprou do corpo governante, que é para poder minar a tua mente para ouvir a verdade. Né? Porque o cara saiu porque tem gente que foi desassociada porque falou, eu quero cometer fornicação. Embora que até a questão da desassociação, eles aplicam, é mal aplicado. Porque você pode ver que uma coisa foi orientação, foram cartas direcionadas às congregações na época. E não era padronizada igual é hoje do corpo governante. Na época, eram cartas direcionadas especificamente às congregações para seus problemas internos lá. Né? A carta que Paulo mandou para Coríntios, ele não mandou para as demais. Ele mandou para resolver um problema específico de que estava acontecendo imoralidade sexual, que era o irmão lá que estava tendo relação sexual com a sua própria madrasta, e pior, a congregação sabia do que estava acontecendo e não estavam tomando medidas para acabar com isso, para resolver o problema. Daí foi que Paulo chegou e falou assim, então vocês pegam e expulsam esse cara daí. Agora, se eu falar para você, olha, a pessoa entra dentro da testemunha de Jeová, sabe de como que é o negócio, daí chega lá, quer cometer fornicação e quer continuar lá dentro, daí eu também não concordo. Porque se você quer levar a tua vida de um jeito que a Bíblia diz que não é para levar, né, nem adultério, fornicação e outras coisas mais, é que o pessoal só fala de homossexualismo, né? Parece que é o único mandado na Bíblia, não, mas lá para não ser ladrão, não ser fornicador, né? Não ser desonesto e não ser fofoqueiro intrometido na vida dos outros. Tem muito testemunho de Jeová que é fofoqueiro intrometido na vida dos outros. Isso aí esquecem. Né? Então não estou falando disso. Só que aplicam mal. Uma orientação que foi para determinada congregação. Hoje em dia você vê que as cartas da testemunha de Jeová é padronizada. Que eles mandam lá para o mundo inteiro aí uma orientação lá, X. Na época dos apóstolos, não. Eles tinham entendimento da palavra. Eles conheciam Jesus Cristo. Só que cada congregação lá, elas eram independentes, que até porque se reuniam em lares. Os apóstolos ali, eles eram como moderadores, né? Então, quando eles viam que algo estava desviando, eles mandavam uma carta e falavam assim, tá errado, gente. Vamos acordar aí. Né? Então, eu não estou falando disso. Eu estou falando que o julgamento que eles estão fazendo é errado. Porque é baseado no entendimento que amanhã nem é entendimento mais, nem vai ser ensinado mais. Porque já mudou. Então a questão é o poder. Né? A questão é o poder. É você falar assim, não, eles estão errados. Eles não querem assumir que estão errados. Agora, quando você julga, você está caindo em julgamento também, porque você não sabe o que você está falando. Se você participasse de uma comissão judicativa, eita nós, e você ia ver o que realmente acontece lá. Agora vamos lá, Isaías, para vocês, né, o testemunho de Jeová gosta muito de usar a Bíblia, vamos usar a Bíblia. Isaías, né, citam tanto esse texto, porque quem julga é Cristo, viu? O amor reverente a Yahvé, Isaías 11:3. O amor reverente a Yahvé será a fonte da sua inspiração, quem? Jesus. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer.
É o que vocês fazem. Vocês ouviram dizer que o fulano foi desassociado por apostasia. Você ouviu dizer, você estava lá? Você participou da comissão lá? Não. Né? Então, como que você pode, com base nisso, julgar os outros? E mesmo assim, né? Olha lá, aquele texto lá que vocês tiraram da Bíblia, né? Porque diz, não se temos certeza que não. Agora nessa Bíblia nova a ideia até ter, né? Mas, João, eu acredito que essa passagem realmente aconteceu pela maneira magistral que Jesus se saiu dessa situação. Mas para ver que Jesus aí não julga pelo ouvir, não, nem pela aparência. João 8, 4 a 11. E disseram a ele, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante ato de adultério. Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu que dizes a respeito? Eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que o acusar. Tudo bem, estavam tentando provar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Por que insistiram na pergunta? Ele se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a de atirar uma pedra. E novamente inclinou-se e escrevia na terra. Então, o que aconteceu? Todos, deram linha no pipo. Quem não tem pecado, quem não tem erro, você julga uma pessoa porque não quer mais participar dessa religião. Quantas vezes aí o corpo governante cita a Carta de Direitos da ONU, em que a pessoa tem o direito de mudar de religião, de expressar os seus pensamentos. Daí tem gente que diz assim, você tem que calar a boca, porque você não para de fazer esses vídeos, porque você não para de falar. Não vou parar. Não, direito? Esse é meu direito, não é? Então eu tenho o direito de dizer para você, não vou parar. E também é o direito teu, você não querer assistir o vídeo, senão obrigado. Até hoje eu não ouvi dizer que a apóstata foi lá na tua casa lá e pôs uma arma na tua cabeça e você assistiu o vídeo. Assiste porque quer, né? Então assim, aí, mais uma vez, você quer julgar? Vamos lá. Vamos julgar, vamos. Vamos julgar pelo que você não sabe. E pelo que você não sabe, do que você não participa, você julga pelo aquilo que é ventilado pelos anciãos, né? Porque se a comissão é em segredo, como que o povo fica sabendo, né? No 1 ao 5, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. Cuidado, você não cair aí também na mão de um ancião qualquer hora aí, viu? Porque reparas tu o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como pode dizer a teu irmão, permita-me remover o cisco do teu olho quando há uma viga no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho de teu irmão. Tira a primeira trave, o goleiro e a zaga do teu olho, para depois você falar do teu irmão, tá? Certinho? Para de julgar, meu amigo. Para de julgar com base em quê? No entendimento falido de um corpo governante? Tiago. Vamos lá, Tiago. Vamos lá, Tiago. Vamos falar, Tiago. Fala, Tiago. Vamos ver o que Tiago tem para falar aqui. Né? Vamos ver o que o Tiagão tem aqui para falar pra gente. Vocês acham que vocês podem ficar julgando os outros? É fácil julgar, irmão. É fácil julgar. Você falar o que quer na cara dos outros. Você vê que você não tem direito de... Só que nós que saímos, nós não tivemos direito de resposta. De falar com a congregação. De usar o microfone e falar, olha, foi por esse motivo. Daí o como governante, de forma covarde, fica usando revistas, né, discursos para falar mal de quem não tem como se defender. 4, 11 e 12 de Tiago. Caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem se opõe a falar contra algum irmão, passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e julga também. Ora, se passa a julgar a lei, cessas de obedecer e assumes a posição de juiz. Cuidado, hein?
Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar o teu semelhante? Quem é você para me julgar? Quem é você que está julgando? Certo? Quem é você? Ninguém. Nós somos nada. Então para com isso. Para, sabe, com esse julgamento indevido. Aí, ó, Tiago 2,13. Pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. Sabe? O juízo a qualquer preço. Ó, vamos associar. Vamos cortar o mal pela raiz. Né? Vamos limpar a congregação. Não é assim não, amigos. Sabe? Esses anciãos aí com basezinho naquele livrinho lá. Né? Pastorear o rebanho. Pastorear com chicote, né? Porque eles usam as informações dadas por governo que você não tem acesso, você não pode ler esse livrinho, que é secreto dos anciãos. Lá as informações é bem diferente daquelas que é passada na Sentinela, na Despertar e em outros livros aí, viu? A maneira que eles têm que agir quando vai fazer uma comissão lá com o irmão. Isso não é passado para você, daí você julga os outros sem ter certeza. E você julga por isso aqui, ó. Era para vocês, desde 2017, ó, todo mundo, ó, dado linha no pipa dessa seita maldita. Ó aqui, ó. A Sentinela, fevereiro de 2017. Não podemos deixar cair no esquecimento essa Sentinela, não, meus irmãos. Vamos lá. Como Jeová guia seu povo hoje. É no parágrafo 12. O corpo governante não recebe revelações da parte de Deus, nem é perfeito. E quem é? O pessoal da Universal não é. Da Deus é Amor não é. Da Congregação Cristã não é. Da Igreja da Graça não é. Que mais? Assembleia de Deus também não é perfeito. Então quem é perfeito? Mas esses são julgados. Esses são usados por governante para dizer que são falsos profetas, que são falsas religiões falsas, né? Que fazem parte da Babilônia Grande. E aí? Aí não são perfeitos. Por isso, ele pode cometer erros ao explicar assuntos da Bíblia. Que novidade! Ou dar orientações. Então o cara te orienta a não falar mais com o teu parente. Mas ele pode estar errado. Ele orienta você a não receber sangue, ele pode estar errado. Assim como eles orientavam a pessoa, diziam que a pessoa não poderia receber transplante de órgãos. Quantos morreram por isso? Depois mudaram, falaram, não, agora pode, agora é questão de consciência. Não tem problema nenhum. Quer dizer, eles estão brincando com a tua vida. Você está pondo a tua vida agora, a tua vida eterna na mão dos caras que não sabem o que estão fazendo. E você julga os outros por isso. Acorda, gente, vão acordar as faculdades aí. Sabe, vão ser criancinha, não, apóstolo Paulo falou. Criancinhas se ficam sendo levadas para um lado para o outro. Não, agora não é por aqui não, ó. Né? Vocês estão seguindo um líder que não sabe nem o caminho que está tomando. Ó, não, ó, olha. Ó, o caminho é esse. Daqui a pouco, gente, ó, não esquece, não é esse não. Ó, vamos voltar. Daí não, era esse caminho mesmo. Daí daqui a pouco, não, aí, não, ixi, olha, o caminho é para lá. E vocês estão indo. Tudo isso é paixão por uma seita? Essa paixão está acima do amor pelo teu próximo, pelo amor pelo teu filho, pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus irmãos carnais, pelos aqueles seus amigos, aquelas pessoas que precisam realmente ouvir uma palavra. É isso? Só que uma coisa, não julgue mais, tá? Quer continuar aí dentro? Continue. Mas não julgue os outros pelo que você faz. Que tem muitos aí que estão aí dentro aí e estão cometendo erros, estão fornicando, estão adulterando e estão julgando os outros. O irmão que fez a comissão judicativa da minha mãe, há muitos anos atrás, minha mãe ficou 23 anos desassociada, infelizmente depois voltou para essa enganação. Minha mãe cometeu fornicação e esse ancião, na comissão dela lá, e disse o seguinte: irmã Célia, se viesse um anjo do céu e dissesse para você que o que você está fazendo está errado, a irmã faria? Da minha mãe falou, não. E precisa um anjo do céu. Foi isso que ele fez com ela. E precisa um anjo do céu.
Vim falar pra você, não tá na Bíblia, você não sabe. E esse irmão tava fazendo o quê? Que julgou minha mãe? Cometendo adultério. Engravidou a esposa do pioneiro regular. Meu avô que caguetou a minha mãe estava cometendo adultério com a cozinheira da empresa que ele trabalhava. O outro irmão era alcoólatra. Ele ia bêbado do Salão do Reino e ia chupando uma bala para o pessoal não perceber o hálito de cachaça dele. E é por essas pessoas que a gente é julgado. Daí você fica aí, com certeza foi desassociado, não aceitou a repreensão. Para com isso. Você não sabe de nada. Não fala do que vocês não sabem, não. Igual eu falei, no meu caso, eu me dissociei. Eu fiz uma carta dizendo que não queria mais. Então, deixa de ser hipócrita, de ser fingido, deixa de ser mentiroso. Porque se vocês obedecessem mesmo, fossem tão obedientes, vocês não assistiam um vídeo nos nossos vídeos de dissidentes. Não somos apóstatas, não. Simplesmente acordamos, tá? É isso aí. Um abraço para vocês e parem de julgar. Porque vocês vão ser julgados em troca. Amém? Fiquem na paz de Deus.